Bom dia, meninos do 7º ano. Estou passando aqui gravando esse vídeo para vocês explicativo, referente ao conteúdo da lista 3, que vocês têm que entregar essa semana até sexta-feira, certo? E o gênero textual abordado na lista 3 é o editorial. Nós nunca falamos sobre ele na sala de aula, né? Então, vou tentar fazer um comentário bem sucinto, de modo que vai ajudar vocês a responder as atividades e entender o conteúdo. O editorial, ele é um gênero de caráter argumentativo. O que seria isso? Eu, enquanto escritora, né, vou expressar minha opinião sobre um assunto, lembrando que são sempre assuntos voltados para o dia a dia, assuntos polêmicos, né, voltados para o cotidiano da sociedade, e eu vou fazer o uso de argumentos para tentar convencer o meu leitor dessa opinião, certo? Isso é um gênero de caráter argumentativo. Só que o editorial, ele expressa a opinião da equipe responsável pelo jornal ou pela revista. Como assim? Onde que eu vou encontrar editoriais? Eu sempre vou encontrar ou em jornal ou em revista, certo? Seja jornal online, impresso, revista online ou impresso. E lá no jornal vai ter uma partezinha lá que vai estar escrito, que vai ter uma coluna lá que vai vir sempre os editoriais do jornal. Os editoriais, eles vão expressar a opinião do jornal em si, da equipe responsável pelo jornal. Logo, ele não vai vir assinado e ele vai vir na terceira pessoa. Se eu estou expressando a minha opinião de forma geral, ele tem que vir na terceira pessoa. Não vai vir assinado. Se vocês fizerem a leitura aqui, vocês vão encontrar essas informações que eu falei. Se ele é um texto que vai vir lá, que ele vai estar vinculado ao suporte, ao veículo de comunicação, jornal e revista, então ele vai estar vinculado à sociedade, ele tem que vir na norma padrão. Então a língua que eu vou utilizar para escrever a variação linguística, ela vai ser a norma padrão, porém de forma simples, clara e objetiva, para que ela consiga atingir o máximo de leitores possíveis, certo? Aqui vai ter as características, vocês vão dar uma lida nelas. E aqui é o primeiro editorial. Vocês vão observar que o assunto do editorial, ele é algo vinculado ao momento. Observe que aqui ele já começa falando sobre o que? O coronavírus está aí e todos sabem disso. Então, de cara, a gente já consegue perceber que o assunto desse editorial, ele está relacionado a algo atual, do dia a dia. Depois, nós vamos aqui ver as atividades. A número 1 fala qual é a finalidade do texto em estudo. Bom, nós já falamos sobre o significado dessa palavrinha finalidade, né, que quando fala-se qual que é a finalidade do texto, eu quero saber qual que é o objetivo desse texto, para que ele serve. Então, o editorial aqui, para que ele serve? Né? De modo geral, para que serve um editorial? Né? Quando que é que vai aparecer um editorial no jornal ou na revista? Certo? Segunda, qual é o fato que gerou o editorial? Bom, no caso aqui, especificadamente falando desse editorial que está aqui acima, você vai ler lá e vai identificar qual foi o assunto, né, atual que levou o jornal a escrever esse editorial, que levou o jornal a expressar a opinião dele sobre esse fato. Então, que fato que gerou esse editorial que levou as pessoas a escreverem ele? Bom, a número 3 está falando sobre o editorial são gêneros sexuais, que faz parte de um grupo de textos. Se o editorial ele é um texto que está vinculado à revista e ao jornal, obviamente que eles são textos publicitários, que ele está vinculado às mídias, né? Então, se são textos vinculados à mídia, obviamente que eles vão ser publicitários. Vamos lá, número 4. No editorial em estudo, o autor faz uso de argumentos e informações que colaboram para construir sua ideia. Identifique quais são os argumentos apresentados no texto. Bom, o que seria isso? Lá no editorial,
o autor dele vai fazer o uso de argumentos para tentar convencer você, leitor, a pensar como ele. Então, você vai ter que fazer a leitura e identificar quais são esses argumentos. Lógico que esse argumento é argumento dele para tentar te convencer sobre a opinião dele dentro do texto, certo? 5. Sabe-se que os textos dissertativos argumentativos são construídos a partir de argumentos e informações que comprovam os argumentos. Então, analisar as fases seguintes retiradas do texto, informe se elas correspondem à informação ou opinião. Importantíssimo isso. Para eu responder essa questão, eu preciso ficar claro na minha cabeça o que é informação e o que é opinião. Informação é um fato, né? Algo que aconteceu. Por exemplo, se a gente subir aqui no texto, eu vou ter aqui, por exemplo, aqui, olha, quando eu falo aí, por exemplo, o coronavírus está aí e todos sabem disso. Nessa frasezinha aqui, eu não tenho informação, eu tenho opinião, certo? Porque ele está falando o que ele pensa a respeito disso. E a informação, por exemplo, deixa eu dar uma olhadinha, procurar aqui para mostrar para vocês. Ela tá ligada a fatos estatísticos, fatos comprovados. No momento aqui não dá para eu identificar porque eu teria que fazer a leitura aqui rápida. Mas a informação, ela é aquilo que eu posso, que ela é generalizada. Por exemplo, eu vou publicar uma informação no grupo para vocês, alunos. Então, essa informação, ela é generalizada. Né? E eu não estou expressando o que eu penso a respeito disso. É um fato que eu estou compartilhando com vocês e que ele serve para todos, para informar vocês. Então, a informação ela vem para te informar sobre algo. Agora, a partir do momento que eu expresso a minha opinião sobre essa informação, aí eu vou ter o quê? A opinião. Então, você vai ter que separar isso aí. A número 6, vocês vão ter que analisar a palavrinha destacada, palavrinha ou. A palavrinha ou, ela é uma conjunção, certo? Não vou falar qual que é a classificação dela, você vai ter que ler aqui e vai ter que estabelecer qual que é a relação de sentido que ela tem. Quando eu falo no trecho, fazer uma gotatina com sua família ou ainda lembrar de histórias de quando eram mais jovens e passá-las para as próximas gerações, essa palavrinha ela vai passar a ideia de oposição, adição, alternância ou conclusão. Basta eu ler que eu consigo estabelecer qual que é a relação de sentido. Essa palavrinha, ela estabelece, com essa oração e essa oração, ela estabelece uma relação de oposição, essa ideia contrária a essa, de adição, eu estou somando essa ideia com essa ideia, de alternância, eu estou te dando a opção de usar essa ideia, ou de conclusão, essa frase aqui, essa última oração, que é a conclusão dessa primeira oração, e aí vocês vão ler e vão responder. A 7. No período, isso sem falar de resgatar aquele velho jogo de tabuleiro e fazer uma jogatina com sua família ou ainda lembrar de histórias de quando eram mais jovens e passá-las para as próximas gerações. O termo em destaque pode ser substituído por qual outro do mesmo sentido. O que eu sugiro vocês? Que vocês pesquisem, né, no dicionário ou na internet o significado de cada palavrinha dessa. Caso você não tenha como pesquisar, você vai tentar substituir, vai fazer a leitura e substituindo. Faz a leitura da frase tentando encaixar a palavra liberdade, depois faz a leitura tentando substituir pela palavra recuperar, até vocês encontrar qual que estabelece o maior sentido, porque eu não vou falar qual que seria a resposta correta. Logo, nós temos outro editorial para que vocês façam uma leitura.
basicamente a mesma pergunta, qual que é o objetivo, o texto 2, qual que é a finalidade dele, o editorial foi construído a partir de qual fato. No último parágrafo, uma informação que comprova a posição do jornal sobre a retomada da realidade atual. Lá no último parágrafo vai ter o quê? Uma informação que retrata a opinião do jornal a respeito dessa realidade habitual. Você vai identificar qual que é, vai escrever ela aí. No editorial em estudo, que fundamento o autor do texto faz para construir a defesa da tese? Bom, meninos, o que seria tese? Tese é opinião. Então, você pode pegar seu lapisinho e coloca aqui em cima, aqui, ó, tese, você pode escrever aqui em cima, olha, opinião do autor do texto. Todas as vezes que vocês virem a palavrinha tese, eu estou falando de opinião do autor. Identifique a alternativa que apresenta a estratégia argumentativa encontrada no texto. O que seria isso? A partir do momento que eu tenho a minha opinião sobre um fato, por exemplo, vamos pegar um assunto que todos já conhecem, coronavírus. Eu tenho aqui, formulei a minha opinião a partir de várias leituras que eu fiz, entrevistas que eu assisti, eu formulei a minha opinião, o que eu penso disso, certo? Bom, para eu escrever meu texto, eu vou apresentar a minha opinião e depois eu vou ter que apresentar os argumentos para convencer você a pensar como eu. Só que eu não posso apresentar qualquer coisa. Eu preciso de apresentar argumentos reais, né? Fatos reais, fatos comprováveis. Para eu fazer isso, eu preciso de apresentar a fala de um especialista no assunto, dados estatísticos, né? Citar uma reportagem que falou sobre o assunto. Aqui fala depoimento e dados históricos, que são esses dados estatísticos. Cita pensamentos de filósofos, que são filósofos, são estudiosos que levaram um tempo para chegar àquela conclusão, então tem uma base científica nisso. Livros, dados informativos, que quer dizer uma notícia, uma reportagem, dados estatísticos. Então eu preciso de buscar fontes reais para argumentar a minha opinião. Então você vai identificar no texto quais dessas fontes reais aqui que o autor usou para convencer você a pensar como ele. No trecho, não se trata do momento de decidir só por números, impulso ou indícios, mas com base em questões concretas, a palavra grifada introduz foi o que eu falei para vocês na questão anterior. A palavrinha mas, que está destacada aqui, ela estabelece a relação de sentido de quê? Olha, essa oração aqui, em relação a essa oração aqui, ela está estabelecendo uma relação de oposição. O que é oposição? Ideias contrárias. De adição, estou somando essa ideia nessa ideia. De alternância, eu posso usar isso ou aquilo. De conclusão, eu estou concluindo a ideia. Então, eu vou fazer a leitura e vou tentar identificar qual que é a relação de sentido que a palavrinha mas estabelece aqui na frase. E a número 13 é a mesma coisa. Palavrinha I, ela estabelece uma relação de sentido de adição, oposição e etc. Todas essas palavrinhas destacadas, elas são conjunções. Podem anotar aí, pode escrever em cima aí, ó. Conjunção, ela pertence à classe gramatical conjunção. No período, o que pode determinar o caminho de um caos sem precedentes? O termo em destaque pode ser substituído por qual outro do mesmo sentido? A mesma dica eu dou a vocês. Ou vocês pesquisem no dicionário o significado de cada uma dessas palavras, ou internet, ou você tenta vir fazendo a leitura substituindo, né, por cada palavra até você encontrar que se adequa melhor ao contexto. Bom, quais são as principais características do gênero editorial? Está citada lá em cima.